Olá, hoje eu quero ecoar com vocês uma experiência que podemos ter com o tempo, a natureza e a vida. Essa experiência é uma experiência vinda dos povos Banto-Bakongo. É uma experiência que podemos pensá-la a partir do cosmograma Banto-Bakongo. O que é o cosmograma Banto-Bakongo? O cosmograma Banto-Bakongo, ele é um ciclo de vida, um ciclo de história, um ciclo de natureza que ele não é linear. Ele é cíclico. E por que cíclico? Segundo o cosmograma Banto-Bakongo, nós passamos por 4 momentos dentro desse ciclo. Cada momento desse, ele é representado por uma represa de tempo. É justamente nessa represa de tempo, dentro dos 4 ciclos de tempo, que nós podemos considerar a nossa passagem pela vida, a passagem da natureza sobre a nossa vida, a passagem do tempo e da nossa história sobre o cosmograma Banto-Bakongo, nesse momento em que ele é represado em cada momento. O primeiro momento é o momento de Musone. O segundo momento é o momento de Kala. O terceiro momento é o momento de Tukula. E o quarto momento é o momento de Luvemba. No primeiro momento, nós podemos pensar que é o momento em que a Terra estava sendo gestada. Então, a gestação. Gestação no sentido mais feminino da palavra mesmo. E aqui é a primeira coisa bonita desse cosmograma Banto-Bakongo, que a gestação do mundo, a origem do mundo, a origem da explicação do mundo, é uma origem feminina, no sentido de gestar, de criar, de dar vida. O que dá vida ao mundo é o mundo feminino. O mundo então está sendo gestado, está sendo criado. No segundo momento, que é o momento de Kala, em Kala o mundo já começou a ganhar forma, a natureza já começou a surgir. E quando fala que o mundo começou a ganhar forma, que a natureza começou a surgir, não quer dizer necessariamente que ela está começando, mas ela está começando constantemente. Assim como a gestação, no primeiro momento, no segundo momento, em Kala, o crescimento, o desenvolvimento é sempre um desenvolvimento constante. Esse é o segundo momento do cosmograma Banto-Bakongo. O segundo momento é o momento de Luvemba. Em Luvemba, os seres já ganharam forma, os seres já ganharam força. É o momento em que a Terra tem força para resistir. É o momento que a Terra está se desenvolvendo enquanto autonomia própria. É o momento em que a nossa vida, em que nós seres da natureza também começamos a ganhar força, a ficar de pé, a olhar o mundo de frente. O quarto momento é o momento de Luvemba. Em Luvemba, se a gente pensasse de forma linear, seria o momento final. Mas como o tempo no cosmograma Banto-Bakongo é um tempo cíclico, quando chegamos em Luvemba, não chegamos no fim. Mas podemos pensar que nós chegamos no início do começo, que seria o fim em outra lógica de tempo. Mas quando chegamos aqui em Luvemba, que seria o fim, é o momento em que a natureza descansa. Só que ela não descansa porque está acabando, ela descansa porque precisa continuar. Então, uma coisa extremamente importante para a filosofia africana, ou para o pensamento negro, ou para um tempo que não é linear, mas que é um tempo cíclico, que no quarto momento, em Luvemba, surge a perspectiva de ancestralidade. Não é quando as coisas terminam, mas é quando as coisas devem continuar. As coisas só chegam ao fim porque há um começo. E aqui nós não temos a ideia de que as coisas chegaram numa perspectiva do acabamento ou da morte, mas as coisas começaram a surgir justamente pelo fim. É ancestralidade. O que é ancestralidade? Se pensarmos aqui na natureza, o que há de mais velho, o que há de mais novo na natureza, pensando na nossa vida, aquela pessoa que é mais velha, aquela que é a pessoa que é mais jovem, o ancestral sempre será o mais jovem. E por que sempre o mais jovem? Porque o mais jovem ele tem a responsabilidade de dar continuidade ao ciclo da vida. Por isso que o tempo é cíclico. O mais jovem tem a responsabilidade de dar continuidade àquilo que a natureza precisa, porque a natureza está o tempo inteiro em gestação. Nós estamos o tempo inteiro em gestação, porque nós também somos, digamos, os gestores. Nós gestamos a natureza pela nossa própria vida. A beleza disso é que toda a vida humana, toda a vida da natureza é uma vida perspectiva, é uma vida pensada na perspectiva em uma lógica feminina e não masculina. O que é uma lógica feminina? É uma lógica da sensibilidade.
É um pensar o mundo a partir da sensibilidade do feminino. E aqui a sensibilidade do feminino está pautada na ideia de cuidado, não necessariamente de um feminismo, mas o feminino pautado na ideia de cuidado, naquele que carrega, naquele que gesta, naquele que faz surgir, naquele que faz crescer, ou naquela que faz surgir, naquela que faz crescer, naquela que faz a gestação, naquela que faz nascer, naquela que faz crescer, naquela que vê o fim. E quando chega o fim é justamente o começo. Geralmente, quando acaba o fim da gravidez para uma mulher, é quando surge uma nova vida. Esse é o tempo do cosmograma Bantu Bakongo. É um tempo cíclico, é um tempo pensado a partir de uma lógica feminina, é um tempo pensado a partir da lógica do cuidado, é um tempo pensado para a própria natureza, é um tempo que leva a natureza em consideração dentro da lógica do mundo, ou seja, nós, o tempo e a natureza caminhamos em um mesmo cíclico. Não podemos esperar que as coisas cheguem ao fim dentro de uma lógica linear, dentro de um tempo linear. O que podemos é pensar o mundo a partir de uma lógica cíclica, de um tempo cíclico, em que eu não posso permitir, enquanto ser ancestral, que as coisas terminem. As coisas, quando estiverem em seu momento de força e quando chegarem no seu momento de fim, é o momento que eu, com a minha responsabilidade humana, como ser da natureza, tenho que pensar essa mesma natureza como um recomeço para aquilo que sou. E o que eu sou a natureza.